Amém, amados irmãos. Aqui é o irmão Enos, da Igreja de Novo Gama. Estou encarregado de estar compartilhando com os irmãos sobre a lição 12 do livro Os Fundamentos da Liderança Cristã, cujo título dessa lição 12 é Os Líderes Planejam. Amém? Então, nessa lição nós vamos estar vendo sobre planejamento, conceitos de planejamento e exemplos bíblicos, sobre essa aplicação. Então, no início de tudo, irmãos, Deus, o planejamento é uma virtude do próprio Deus. É algo divino. Amém? Desde o início da criação nós já vemos essa questão do planejamento. Nós sabemos que no início, lá em Gênesis 1:2, Gênesis 1:2, a gente viu sobre a queda, de Lúcifer, que ele foi subjugado, Deus jogou ele por terra, ele estava querendo se rebelar contra Deus, assumiu o trono. Deus jogou ele junto com seus anjos ali, por terra ali, e a terra ficou em caos, em desordem, em trevas, porque o inimigo estava aqui, habitando na terra. Então Deus ele sempre teve um plano no seu coração. E o plano de Deus está aqui em Efésios 1:9-10. O plano de Deus é fazer convergir todas as coisas em Cristo, ao completar-se cada etapa do seu plano, definido para as diversas eras no tempo. Então, esse é o objetivo de Deus. Então, a gente vê que Deus ele já tinha um objetivo desde o início, que era fazer todas as coisas convergirem em Cristo. Trazer uma organização. Senhor Jesus. Então, a partir do início, Deus ele elaborou um plano e começou a executá-lo. E foi executado em 7 dias. Um processo de recriação. Nós vemos lá sobre a recriação. No início, o primeiro dia, Deus ele criou a luz. No segundo dia ele criou a separação das águas. No terceiro dia ele criou a terra, a porção seca, que aí começou a surgir as relvas, as ervas e as árvores. No quarto dia ele criou os luminares, que são as luzes que governam, que é o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia ele criou a aves e os peixes. No sexto dia os animais e o homem. E no sétimo dia Deus descansou. Então, qual é o intuito de, no sétimo dia, Deus ter que descansar e isso fazer parte do seu plano? Isso é aplicado para nós. Então, nós, como irmãos, como servos de Deus, nós só vamos conseguir descansar no plano de Deus, descansar na obra, no serviço a Deus, se nós tivermos um plano, um planejamento. Então, Deus ele descansou porque ele planejou. Tudo isso foi executado de forma planejada. Então nós só vamos descansar se nós tivermos planejamento. Senhor Jesus. Amém? Então nós vamos ver que o plano ele é composto de 4 itens. Ele é composto de um objetivo, de uma equipe, de tarefas e de recursos. Amém? Então nós vamos ver sobre o objetivo. O objetivo de um plano ele é o resultado. É aquilo que nós queremos alcançar. Que nós queremos almejar. Amém? Tem um versículo bíblico que fala sobre o objetivo. Nós vemos lá em Lucas, capítulo 14, versículo 28. Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Então, aqui neste versículo, nós vemos tanto o plano quanto o objetivo. Qual que era o objetivo neste versículo? É a construção de uma torre. E o plano era sentar e calcular. Então, para tudo que nós vamos fazer na igreja, todo o resultado que a gente quer almejar, que a gente quer buscar, a gente vai ter que planejar, sentar e calcular. Não fazer de qualquer maneira, apressada, de qualquer jeito. É tudo planejado. Amém? E também o outro item é a equipe. Deus ele também usou a equipe para o processo da sua recriação. Nós vemos isso lá em Gênesis 1:27-28. Quem era a equipe de Deus? Era o homem e a mulher. E hoje somos nós. Amém? Então a gente vê lá em Gênesis 1:27-28. A sabedoria divina também estava presente nesta questão ao criar o homem. O homem e mulher os criou, e abençoando-os, ordenou que enchesse a terra e a dominassem, alcançando dessa maneira o objetivo do plano. Amém? Então o homem e a mulher, eles foram pessoas abençoadas, determinadas por Deus, para que executasse o seu plano, que dominasse a terra, trazesse domínio. Se nós quisermos ter igrejas fortes que lutam pelo reino, precisamos de equipes bem coordenadas e abençoadas. Amém?
Além de termos equipes bem coordenadas e abençoadas, temos que ter humildade. Então, sem a humildade, nós não vamos conseguir reconhecer os pontos fracos e fortes uns dos outros. E dessa maneira a gente não vai conseguir atingir o resultado almejado, o objetivo do plano de Deus. Então, tem que ter equipes abençoadas, debaixo da bênção de Deus, e equipes humildes, que reconhecem a sua condição, que estão dispostas a ser aperfeiçoadas, a ser trabalhadas. Amém? Então, além do item do recurso, que é um dos itens, além da questão da equipe, que é um dos itens do planejamento, temos os recursos, né? Não, perdão. Temos as tarefas. Então, Deus, no processo da criação, ele estabeleceu tarefas ali para o homem e para a mulher, para aquela equipe que ele tinha estabelecido. Quais são as tarefas? Era a liderança, que era em Gênesis 1:26, a expansão, em Gênesis 1:28, o cultivo e a guarda do jardim, em Gênesis 2:15, e a organização, que era dar nome a todos os animais, que nós vemos lá em Gênesis 19:20. Amém? E muitas vezes, irmãos, as tarefas estão claras para os líderes e não claras para os liderados. Então temos que ter tarefas bem claras e definidas. Um exemplo que nós temos disso é este aperfeiçoamento. Nós podemos pegar como exemplo. A gente vê que é algo muito rico, né? Este aperfeiçoamento, né? Os irmãos fizeram tudo bem detalhado. Cada detalhe, dia, cronograma, quem vai falar, quem não vai falar, o que vai falar. E dessa forma está sendo atingido o objetivo. Qual o objetivo? É ser aperfeiçoado, todos os irmãos que estão participando, as igrejas serem edificadas, né? Ganharem com esse aperfeiçoamento dos irmãos. Outro objetivo é terminar a leitura de livros. Dessa forma foi detalhado, bem definido, foram objetivos traçados com um planejamento eficiente. Você vê se é algo muito bom. E dessa forma o resultado vai ser alcançado no final dessa meta, dessa etapa, desse objetivo. Então isso são tarefas que Deus passou lá na criação e tarefas que nesse momento estamos executando no plano de Deus, né? No plano, na obra, no serviço, na obra de Deus. E também outro item que nós vemos são os recursos. O que são os recursos, irmãos? Os recursos é algo que todos nós temos. São capacidades naturais que o Senhor deu para mim, deu para você, deu para cada um dos irmãos. Que são habilidades naturais que nós temos. Por exemplo, uns têm habilidades de presidir, outros têm habilidades de liderar, então outros têm habilidades de ler, outros têm habilidade de falar. Então são habilidades naturais que precisam ser forjadas espiritualmente. O plano ele é de Deus. Então nós temos recursos humanos naturais, mas esses recursos eles precisam estar debaixo da vontade de Deus. Então por isso nós precisamos pegar essas habilidades e ser aperfeiçoados espiritualmente. Como? Em comunhão com o Senhor, meu da oração, meu da palavra, meu do desfrute, meu de estar junto com os irmãos. Essas habilidades vão ser aperfeiçoadas. Na igreja a gente vê muito isso, né? A gente compartilha sempre com os irmãos no final das reuniões, os irmãos inserindo a gente nos serviços. Então são habilidades naturais nossas que estão sendo desenvolvidas. E dessa forma vão se tornar recursos para a obra de Deus, para o plano de Deus. Amém? Então, nós vimos os 4 itens do planejamento. Agora nós vamos ver exemplos na construção do tabernáculo. Também foi aplicado esses 4 itens na execução do tabernáculo. A gente vai ver qual era o objetivo do tabernáculo. O objetivo era a construção de uma moradia para Deus no meio de seu povo, que a gente vê lá em Êxodo 25:8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Qual que era a equipe que foi usada para a construção desse tabernáculo? Ela foi definida lá em Êxodo 31, do 1 ao 6, que era Bezalel, ele era o líder cheio de habilidades, inteligência e conhecimento, pelo preenchimento do Espírito de Deus. Uma das habilidades dele era elaborar desenhos. No capítulo 31, versículo 4, ele era o chefe do planejamento. O desenho era o plano para cada item com seus detalhes. E Deus ele também deu a Bezalel um companheiro, o Aholiabe. Ele era um companheiro de Bezalel, que o ajudava. Então, o que a gente vê com isso, irmãos? Na igreja, nós precisamos de uma equipe, de companheiros, para a elaboração do plano de Deus. Amém? E os pensamentos, eles não vêm de nós mesmos. Ele tem que vir de Deus. Os pensamentos para a execução desse plano, dessa equipe. Para a execução desse objetivo. Amém? Senhor Jesus. E as tarefas na execução do tabernáculo? Qual eram as tarefas ali? A gente vê lá em Êxodo 25:10. Que
que era a execução da arca, o propiciatório, a mesa dos pães, o candelabro. Esses eram os itens principais, as tarefas a serem executadas. Dentro de vários outros itens que são detalhados, que está nos versículos. Né? Qual que eram os recursos utilizados para a construção desse tabernáculo? Você vê como um recurso é algo muito precioso. O seu tempo, a sua habilidade que você tem de raciocínio, de pensar, de agir, é algo muito precioso para Deus, que tem que ser usado para a obra de Deus. E muitas vezes a gente usa para muitas outras coisas, né? Do mundo. Qual que eram os recursos ali na construção do tabernáculo? A gente vê lá em Êxodo 25, do 1 ao 7, que eles viriam de ofertas dos filhos de Israel, como ouro, prata, bronze e outros. Então, o que temos de mais precioso, o nosso ouro, deve ser trazido para essa obra. Amém? Senhor Jesus. E por último, nós vemos Jesus como um exemplo de um líder planejador. O Senhor Jesus ele é a sabedoria de Deus. Então, nós precisamos ter contato com essa sabedoria, ter contato com o nosso Senhor Jesus, para que, por meio dessa sabedoria que vai ser expandida em nós, a gente execute o plano, a gente seja líderes que planejam. Amém? E aqui temos 2 exemplos bíblicos que o Senhor Jesus ele praticou o planejamento. A gente vê o primeiro lá em João 4,6, que é aquele exemplo da mulher samaritana. Que está aqui, que ele chegou ao poço de Jacó por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia. Terá sido isso coincidência ou havia um plano? Então Deus ele havia um plano de salvar uma mulher e muitas outras pessoas daquela cidade. Jesus ele sabia que aquela mulher iria tirar água naquela hora onde ela estava ali, pois era adúltera e rejeitada pela sociedade. Então, naquela hora do dia, as outras pessoas da cidade não estariam lá para julgá-la. E Jesus poderia ter uma conversa mais tranquila com ela. E ainda mais falar com uma mulher adúltera, a sós teria que ser em lugar aberto e na maior luz do dia. Então, creio que na hora da chegada naquele lugar, foi cuidadosamente planejado pelo Senhor. Ele não fez de qualquer maneira, senão o plano de Deus não teria sido cumprido ali. As pessoas teriam visto, não teriam interpretado da melhor maneira. Então foi tudo calculado, não foi de qualquer maneira. A gente vê no exemplo da ressurreição de Lázaro também, lá em João 11, do 1 ao 46. A gente vê que o Senhor Jesus ele esperou 4 dias para poder ressuscitar Lázaro. Ele podia ter agido antes, que as pessoas estavam clamando para que ele curasse Lázaro, né? Mas por que o Senhor Jesus esperou 4 dias? Porque a intenção dele era demonstrar a ressurreição. E se ele não tivesse esperado esses 4 dias e agido depois de 4 dias, a glória de Deus não teria sido expressada ali. O plano de Deus não teria sido expressado. Então o que a gente pega como exemplo nesses 2 exemplos? Que um líder, ele não faz as coisas precipitadas, de qualquer maneira. Ele não faz a sua vontade. Ele faz a vontade de Deus, de forma planejada, calculada, para que o objetivo, o resultado, que seja o domínio sobre todas as coisas, que seja a ordem, a justiça, todas as coisas convergirem, que isso seja executado. Mas isso tem que ser feito à vontade de Deus. O líder ele não faz nada precipitado. A gente pega como exemplos aqui. O Senhor Jesus ele fazia tudo planejado. E outra coisa também, os líderes eles não vivem como bombeiros, né? Sempre apagando os fogos, só apagando incêndio, apagando incêndio. Isso quer dizer que só quando acontece o problema a gente vai agir, a gente vai pensar como resolver o problema. Não. Por meio do planejamento você já prevê tudo. Como que você vai resolver aquele problema, o que vai acontecer, e se acontecer aquilo, e se acontecer isso. Então, por isso que é de suma importância o planejamento. Tudo na vida nós fazemos por meio de planejamento. Você vai estudar para um concurso, você planeja. Você vai começar um negócio, você planeja. Você vai investir em algo, você faz um planejamento. Então, mais para as coisas de Deus, que é algo que veio do próprio Deus. Essa questão de planejar. Então, você vê como é algo muito importante para a execução da obra, né? Graças a Deus por esse aperfeiçoamento, né? Está sendo executado de uma forma planejada. E dessa forma, eu oro para que o Senhor alcance esse resultado, né? Ele ache líderes, né? Capazes, capacitados, aperfeiçoados espiritualmente para que seja executado o plano de Deus em cada localidade, em cada igreja. Amém? Jesus é o Senhor.